Amém, amados? Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Bom dia para todos. Amém? Quem está feliz com Jesus aí? Poucas pessoas, né? Quem está feliz com Jesus? Diga amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Sua bondade e misericórdia dura para sempre. Pode ficar à vontade, amados. Amém? Para a gente sempre é um privilégio estar com os irmãos. É um prazer, né, rever os irmãos. Nós temos uma história com a comunidade Batista da Paz e ficamos felizes sempre em estarmos aqui, nos sentimos em casa e louvamos a Deus porque a obra tem crescido, né? O nome do Senhor tem sido glorificado nessa cidade. Nós tivemos ontem, né? Estivemos no IFOP, no curso de teologia, com os líderes da igreja, falando sobre anjos. E hoje nos foi incumbida a missão de transmitir a palavra de Deus. Eu quero trazer uma reflexão com os irmãos. Não vou falar nenhum sermão não, essa é uma palavra que o Senhor me deu durante essa semana. O Senhor falou muito no meu coração. Eu estava orando sobre a vinda aqui em Viçosa. E o Senhor começou a compartilhar algumas coisas no meu coração. Naquele momento ali de oração, de intercessão, de intimidade. Eu quero compartilhar com os irmãos. Nós vamos falar sobre a vontade de Deus. É um tema muito falado, né? Estar no centro da vontade de Deus. E é sobre Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2. Essa versão minha aqui é um pouco diferente. É muito conhecido, né? São vários textos que falam sobre a vontade de Deus, mas eu creio que o mais conhecido é Romanos 12, 2. Né? O apóstolo Paulo diz à igreja que estava em Roma: rogo-vos pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E ele diz no versículo 2: e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na minha versão aqui diferente que eu estou com ela, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, a vontade de Deus, né? A Bíblia é um dos temas importantes das Escrituras, e muito se tem falado sobre estar no centro da vontade de Deus, né? Geralmente a gente, há muito tempo, há muitas décadas que eu ouço essa palavra. Nós não devemos estar na periferia da vontade de Deus, mas no centro da vontade de Deus. E a gente fica questionando e pensando, né, o que é realmente estar no centro da vontade de Deus, né? Nós cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Uma é a nossa vontade, outra é a vontade de Deus. Às vezes nós queremos muitas coisas que não é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus, ela sempre vai nos trazer um benefício, né? A palavra do Senhor nos diz lá, o profeta Jeremias, lá nos diz no capítulo 17, que o pensamento que eu tenho a respeito de vós não são pensamentos de mal, são pensamentos de bem, para vos dar o fim, né, que vós desejais. No final das contas, Deus quer nos dar aquilo que nós desejamos, mas o caminho não é o nosso caminho, né? A vontade não é a nossa vontade, o meio, a forma não é a nossa forma. E muitas vezes, irmãos, eu fico pensando, né, o texto, Paulo está escrevendo à igreja que estava em Roma, sobre experimentarmos esta vontade, sobre conhecermos esta vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas para experimentarmos, para comprovarmos, para termos uma experiência com essa vontade de Deus, tem que haver uma mudança.
na nossa mente. Tem que haver uma renovação do nosso entendimento. Por que será que tem que haver? Porque, irmãos, os nossos pensamentos são terrenos. Os nossos pensamentos são mesquinhos, muitas vezes. São limitados. E o profeta Isaías, ele nos diz, assim como os céus estão distantes da terra, assim são, os meus pensamentos em relação aos vossos. Ou seja, a distância que existe entre o céu e a terra. Queridos, essa lateral na rua ali, dos dois lados, ali é proibido de estacionar. Não sei se alguém parou ali. E eles vão começar a rebocar os carros ali. Então, se alguém parou de um dos dois lados da rua ali, tira lá, que eles já estão lá, multando lá. Amém, irmãos? Foi sua vontade de estacionar o carro. Agora, arque pelas consequências. Então, tira o carro. Então, amados, da mesma forma, irmãos, a distância que existe entre os céus e a terra é a distância que existe entre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos. Então, para a gente entender, para a gente experimentar a vontade de Deus, tem que haver uma mudança na nossa mente. Tem que haver uma transformação no nosso entendimento. E se a gente ler os versículos sequentes, eu não vou me deter o versículo que eu vou falar, nós vamos fazer uma reflexão em cima desse texto. Paulo, nos versículos seguintes, ele fala sobre que tem que haver uma mudança em relação ao que nós pensamos acerca de nós mesmos, que nós não devemos pensar além daquilo que Deus tem para nós. Às vezes a gente viaja, a gente deseja coisas muito maiores do que aquilo que Deus tem para nós. E Paulo vai falando o seguinte: abaixa a bola aí. Tem que ser de acordo com a medida da vossa fé. E Paulo vai falando sobre os dons, os ministérios. E depois Paulo fala que tem que haver uma mudança em relação ao nosso pensamento com o nosso próximo. Que tem que haver uma mudança no sentido a nós mesmos, em refletirmos acerca de nós mesmos. Tem que haver uma autorreflexão, uma mudança pessoal, íntima, interior, e precisa haver uma mudança em relação às pessoas que estão ao nosso redor, para que possamos experimentar esta vontade de Deus, porque todos nós queremos experimentar essa vontade, amém, irmãos? E muitas vezes estamos nos esforçando para isso, estamos trabalhando para isso, estamos procurando obedecer à vontade de Deus, estamos fazendo tudo conforme a cartilha nos manda. A grande questão, irmãos, é quando estamos fazendo tudo certo e as coisas não vão bem. É isso que Deus ministrou ao meu coração. Por que será que eu estou fazendo tudo que é certo, tudo que manda o figurino, tudo que o meu discipulador manda, tudo que a Bíblia manda? Eu sou obediente, estou seguindo os princípios e as coisas não estão rompendo, não estão acontecendo. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa aflição, essa angústia? Por que eu estou passando por esse deserto? Por que as coisas não acontecem? Por que a minha célula não multiplica? Por que eu não consigo alinhar com o meu discípulo ou com o meu discipulador? Por que o meu ministério ainda não rompeu? Por que a vontade de Deus parece que se distancia cada vez da minha vida? Porque eu estou procurando fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, mas as coisas não estão acontecendo. E, irmãos, existe às vezes um sentimento de frustração em relação à vontade de Deus para com as nossas vidas. Em estarmos no centro da vontade de Deus e as coisas não estarem acontecendo, eu na verdade estou passando para os irmãos aquilo que era o meu sentimento. Eu não estou falando do sentimento de outra pessoa, eu estou falando que o meu sentimento quando eu estava refletindo sobre esse texto era um sentimento de frustração. Eu falei, meu Deus, por que eu estou fazendo tudo certo e as coisas não estão acontecendo? Isso não acontece com você? E isso aconteceu com muitos homens de Deus na história bíblica, irmãos. Quando Deus chama Gideão em Juízes capítulo 6, Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. O que Gideão responde? O que Gideão responde?
Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou malhando trigo? Estou escondido no lagar que era lugar do vinho. O lagar era lugar do vinho, não era lugar de malhar trigo. Porque os midianitas atacavam e roubavam tudo aquilo que eles produziam. O devorador em pessoa estava agindo naquele momento. E Gideão naquele momento, irmãos, falou: se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? E nós encontramos vários homens de Deus em momentos de crise vocacional, existencial. Muitos deles passaram por isso e que às vezes nós passamos. Jó, por exemplo. Jó, irmãos, ele, embora não tenha pecado, embora ele tenha louvado o nome do Senhor por tudo aquilo que aconteceu na sua vida, né? Depois que o diabo fez, roubou tudo, tomou tudo que ele tinha, colocou doença nele ainda, enfermidade. Jó falou: tenho recebido o bem do Senhor, não receberia o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas, irmãos, durante todo o livro de Jó, até o capítulo ali no finalzinho, 37, 38, Jó fica questionando a Deus: por que eu estou passando por isso, Senhor? Eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou no centro da tua vontade, mas as coisas não estão acontecendo. E Jó questiona durante todo o tempo. João Batista, o grande profeta nascido de mulher, quando estava na prisão, e naquele momento crítico, naquele momento de angústia, de isolamento, estava sozinho, encarcerado, o grande homem, o grande profeta de Deus, ele pergunta aos seus discípulos, pergunta para Jesus se ele mesmo é o Messias ou o Senhor vai enviar outro. Ele entra num momento de crise por causa daquilo que ele estava vivendo, naquela situação que ele estava vivendo. E o texto nos diz que os discípulos de João foram até Jesus, e quando Jesus ouviu aquilo, Jesus começou a curar os cegos, os aleijados. Aí ele falou: volta e diz a João Batista que os cegos veem, os aleijados andam, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. E o próprio Jesus no Getsêmani, quando estava diante da grande missão de morrer na cruz do Calvário para resgatar a humanidade, foi um momento difícil também, porque ele disse ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. E a grande questão é essa, amados: por que será que às vezes nós estamos fazendo tudo certo e as coisas não acontecem? E o que o Senhor ministrou no meu coração, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, irmãos, é porque nós colocamos as nossas expectativas nos lugares, no espaço geográfico. Muitas vezes nós entendemos que as coisas só vão acontecer se eu estiver em determinada cidade, se eu estiver em determinada igreja ou templo, se eu estiver em determinado país. Muitas vezes nós associamos colocamos a expectativa no lugar, e muitas pessoas, muitos de nós, muitas vezes nós nos frustramos, porque nós colocamos a nossa expectativa no local. Olha, as coisas não aconteceram para mim ainda, porque Deus quer que eu vá para outra cidade, porque Deus quer que eu vá para outro país, porque eu preciso estar em tal e tal lugar para que as coisas aconteçam. E muitas vezes, amados, nós lançamos a nossa expectativa nos lugares, no espaço geográfico. E lá em Gênesis capítulo 13 é muito interessante, porque a Bíblia nos diz que Abraão prosperou muito, o rebanho de Abraão cresceu muito, e ele se enriqueceu em ouro, prata, e o rebanho de Ló também cresceu, e junto com o rebanho os pastores, e os pastores de Abraão e de Ló começaram a se contender, começaram a brigar por causa do rebanho. O território, a área, o espaço geográfico não estava conseguindo suportar o tamanho do rebanho. Eram muitas ovelhas, o rebanho era muito grande. E os pastores começaram a brigar. Então Abraão chamou o seu sobrinho e falou: olha, nós não podemos continuar brigando, porque nós somos irmãos. Olha a expressão. Olha, vamos fazer o seguinte: escolhe um lugar para você. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Você vai, escolhe um lugar para que você possa ir e seguir o seu caminho, a sua vida, e continuar, né, na sua prosperidade.
nas suas conquistas. E a palavra do Senhor nos diz, amados, que Ló olhou para as campinas férteis do Jordão, onde estavam as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló foi para um lugar aprazível, uma terra fértil, produtiva. E ele, com certeza, ele pensou no seu coração, olha, não tem como errar, eu vou prosperar muito naquela cidade, eu vou prosperar muito naquele lugar. Ló lança todas as suas expectativas nas campinas do Jordão. E quando Ló vai em direção àquela terra, o texto nos diz no Novo Testamento, que Ló era afligido todos os dias pelo comportamento libertino dos sodomitas. Ele sofria todo dia porque ele era um injusto. E aquela cidade, aquela região era uma cidade, um lugar muito promíscuo. E ele não suportava, porque ele era uma pessoa justa. Ló sofreu. Por quê? Porque ele lançou suas expectativas na campina do Jordão. Abraão foi para o deserto. E no deserto, Deus o prosperou. Amados, a palavra também do Senhor nos diz também sobre, lá no livro de Ruth, que é muito conhecido. Ruth foi descendente de Davi, do rei Davi, a Moabita. No capítulo 1, que houve uma fome muito grande nas terras de Belém, de Judá. E Elimeleque e Noemi, naquela situação difícil econômica, financeira, resolveram deixar Judá, deixar a sua cidade e ir para Moabe. Eles falaram assim, olha, eles lançaram essa expectativa, vamos para as terras de Moabe, porque lá há prosperidade. Quantas pessoas estão mudando de lugar, estão colocando expectativa na Europa, em Portugal, né? Isso não é ruim não, tudo bem, nos Estados Unidos, não sei. Eu vou para tal lugar e vai acontecer isso, aquilo, eu vou crescer, eu vou prosperar. Mas irmãos, a palavra de Deus está nos dizendo que nós não devemos lançar as nossas expectativas no espaço geográfico, no cenário. Porque o lugar, na verdade, não passa de um cenário onde Deus nos insere, onde Deus nos coloca. Porque o objetivo de Deus, na verdade, irmãos, muitas vezes é para mudarmos a geografia do lugar. E nós não entendemos. Por isso, para experimentarmos a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, precisa haver uma renovação no nosso entendimento. Porque Elimeleque e Noemi foram para Moabe. E aconteceram só tragédias naquela família, irmãos. O marido morreu, Elimeleque morreu os filhos, e só ficou Noemi e as duas noras, Ruth e a outra. E os irmãos conhecem o texto. Noemi sofreu tanto que quando ela voltou para sua terra, quando ela voltou para as suas origens, eles foram chamar ela de Noemi. Ela falou assim, não me chame de Noemi, me chame de Mara, amargurada. Porque lançou as suas expectativas no lugar, no espaço, no território. Irmãos, não é o lugar, não é o cenário que vai determinar a vontade de Deus na sua vida. Mas é a vontade de Deus na sua vida que vai determinar o cenário. Os irmãos entendem? Isaías 58, o texto é muito bonito, fala sobre o jejum. E Deus fala claramente que estava cansado daquele jejum que era ali, que o pessoal jejuava para si mesmo. E o Senhor falou, o jejum verdadeiro é estender a mão aos pobres, aos aflitos, é livrar, tirar as ligaduras. E o Senhor vai falando que o verdadeiro jejum é abençoar os pobres, necessitados, desterrados, abrigar os desterrados. Aí o Senhor fala o seguinte, que se você fizer isso, a sua luz vai romper ao meio-dia, que você vai orar e o Senhor vai dizer, eis-me aqui, que o Senhor vai atender as suas súplicas. E o Senhor diz, o Senhor te guiará, o Senhor te fartará até em lugares secos. Olha o que o Senhor está dizendo. Se você cumprir a minha vontade, ainda que você esteja na terra seca, Ele vai te fartar. E tem uma promessa tremenda em Isaías 58, fala assim, que os teus filhos habitarão as cidades antigamente assoladas. Irmãos, quando eu passo naquele sertão do Ceará, no sertão do Nordeste,
e eu vejo aquela cidadezinha abandonada, eu fico pensando, meu Deus, será que essa promessa vai cumprir na vida do meu filho? Já pensou? De repente Deus abençoar de tal forma a sua vida e a sua descendência, que estas cidades antigamente assoladas vão ser transformadas através da sua vida. Então, amados, em primeiro lugar eu entendi nessa reflexão que nós devemos colocar as nossas expectativas não no lugar, no espaço geográfico, na estrutura física. Nós devemos colocar a nossa expectativa em Cristo, em Deus. As nossas expectativas precisam estar em Deus. Às vezes nós nos frustramos por causa disso. A gente pensa, vou mudar para tal lugar e lá só vai ser prosperidade, e nem sempre isso acontece. Nós temos um irmão, era um diácono, um irmão muito abençoado, muito trabalhador. Eu não vou citar o nome. Ele mudou para uma cidade do Espírito Santo a trabalho, e ali estava, trabalhando, e naquela cidade, infelizmente, aconteceram coisas boas, mas aconteceram muitas coisas ruins com esse irmão. O último acontecimento com ele foi fazer uma cirurgia. Ele é novo, ele deve ter uns 40 anos, 40 e poucos anos. Foi fazer uma cirurgia dos olhos, irmãos, e ele ficou cego de um olho e perdeu, o outro olho está perdendo quase totalmente a sua visão. Eu falei, meu Deus, que coisa terrível. Coisa terrível. Muitas vezes, irmãos, nós lançamos as nossas expectativas no lugar, e a questão não é essa. Lá em Gênesis 26, para a gente fechar essa parte, a Bíblia nos diz que havia fome na terra, e Isaac foi para a cidade de Gerar. E quando Isaac chega naquela cidade, é interessante que Deus fala claramente ao patriarca Isaac: não desça ao Egito. Olha que coisa tremenda. Todos os patriarcas, nos momentos difíceis, eles foram até o Egito, porque o Egito era um lugar que abastecia. O Egito era um lugar de prosperidade, de certa forma. Quando havia escassez em Israel, na Palestina, eles iam para o Egito. Agora Deus fala claramente com Isaac: você não vai descer o Egito. Aí ele fala assim ainda com ele, olha, versículo 12, 26, versículo 12. Ele fala assim: procure se estabelecer na terra que eu te indicar. Olha o que Deus fala com Isaac. Você vai se estabelecer na terra que eu te falar. É aonde eu te indicar que você vai. Você não deve ir onde você quer ir. Você vai aonde eu te indicar. Eu vou te direcionar. Eu vou te mostrar onde você deve ir. Qual é o próximo passo. Por que tanta ansiedade? Eu tenho que preparar meu passaporte. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu quero saber se você já orou e se o Senhor já respondeu. É isso que eu quero saber. Porque a quantidade de famílias, amados, nenhuma prosperidade paga as famílias destruídas que tem acontecido com a fuga de muitas pessoas do nosso país. Às vezes nós criticamos a nossa nação, a maioria, muitos irmãos que eu tenho conversado querem sair do país. Eu fico pensando, então, o que vai acontecer do nosso Brasil se os justos saírem? Porque às vezes nós colocamos as nossas expectativas no lugar. No Brasil está muito ruim, agora eu vou para a Europa, agora eu vou para os Estados Unidos. Eu quero dizer que nem sempre isso é a solução, amado. Não coloque a sua expectativa em lugares. Coloque a sua expectativa em Deus. Coloque a sua expectativa em Cristo. E a Bíblia nos diz no versículo 12, irmãos, que Isaac prosperou tanto naquele deserto, que ele colheu, ele fez uma colheita, ele plantou e colheu 100 por 1. Sabe por que ele colheu 100 por 1 no deserto? Diz a Bíblia. Não é por causa do lugar onde ele estava. O texto diz claramente: porque Deus o abençoou. Aleluia. É a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. É a bênção de Deus que nós precisamos, porque se a bênção de Deus estiver sobre nós, onde você for, Deus vai te abençoar. Onde você estiver, Deus vai te abençoar, amém, amados? Porque é a promessa de Deus.
para os seus filhos. E Deus abençoou Isaac de uma forma tremenda, poderosa, mesmo estando no deserto, porque a bênção de Deus estava sobre ele. Então, amados, em primeiro lugar, eu entendi que nós nos frustramos muitas vezes porque colocamos a nossa expectativa no lugar. O lugar não está bom, a cidade não está boa, a igreja não está boa, não é? A gente coloca a expectativa no lugar, o país, a situação, mas nós devemos colocar a nossa expectativa em Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque muitas vezes estamos procurando fazer a vontade de Deus, e nos sentimos frustrados, irmãos. Aí essa parte aqui é pesada. Deus falou claramente comigo, porque colocamos as nossas expectativas nas pessoas. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no próprio homem e faz dele o seu braço de carne. Aí depois, mais à frente, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor. Às vezes nós colocamos expectativas demais no homem. Não é que a gente não deva confiar nas pessoas, não, tá, irmãos? Não é isso que Deus está falando, não. Você deve confiar na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, nos seus discípulos, no seu discipulador, no seu pastor. Não é isso. Nós só não podemos substituirmos a confiança que nós temos a Deus às pessoas. A nossa confiança em relação às pessoas, ela deve ter o seu limite. E Deus falou muito comigo, porque no ano passado, irmãos, eu passei um momento muito difícil na igreja, com um líder. E eu fui confrontado assim, cara a cara, durante quase 1 hora. E as palavras são muito duras. E para mim foi muito difícil eu lidar com aquilo. Eu passei um momento muito difícil. Eu lembro que, naquele momento de tristeza, de angústia, eu olhei para o céu e falei assim: Senhor, que saudade do irmão tal. Eu fiz a menção de nome de um irmão que tinha ido para outra cidade, né, por causa de emprego, para trabalhar e tudo. E esse irmão era um braço direito, uma pessoa que me apoiava muito no ministério. Beleza, irmãos, eu esqueci daquilo. E o que aconteceu? Na verdade foi ano retrasado, tá, irmãos? O que aconteceu? No ano passado, Deus ouviu meu clamor. Deus mandou aquele irmão que eu suspirei e olhei para o céu e falei: Senhor, que saudade do irmão fulano. Deus ouviu aquele clamor, irmãos. Os irmãos acreditam nisso? Eu nem orei, eu só falei: Senhor, a saudade do irmão tal. Chorando. Deus trouxe para me consolar, não sei. Mas eu aprendi uma coisa. Agora, aí no início desse ano, nós tivemos, algumas reuniões com a liderança da igreja. E eu confesso para os irmãos, eu pensei assim: meu Deus, por que eu fui falar aquilo com Deus? Você entende o que é que eu estou falando? Por que eu fui falar aquilo com Deus? Eu não devia ter falado. Às vezes, irmãos, as pessoas em que mais nós confiamos, nós somos traídos por elas. E ficamos frustrados, mesmo fazendo a vontade de Deus, porque lançamos a nossa expectativa no ser humano. O ser humano é falível, o ser humano é volúvel. Nós precisamos entender isso, porque a nossa confiança precisa estar em primeiro lugar em Deus. As nossas expectativas não podem estar nas pessoas, irmãos. Não pode estar. Nós nos frustramos por causa disso e muitas pessoas até abrem mão da fé. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 9 ao 17, Paulo estava preso em Roma. Paulo já estava velho, idoso, e ele seria julgado. E sabe o que Paulo fala a Timóteo, seu filho na fé? Que ele tinha sido abandonado, que ele tinha sido rejeitado. Só Lucas estava com ele, mas na hora do julgamento não ficou ninguém. E é interessante que Paulo cita alguns discípulos que o traíram. Alguns discípulos que ele investiu tempo, que ele investiu a vida,
que ele investiu naquelas vidas, naqueles discípulos, e eles deram com o pé para trás. E ele fala de Demas. Demas amou o presente século e foi para Tessalônica. Olha a decepção do apóstolo Paulo agora, na sua velhice, porque um dos seus discípulos vai vir decepcionado. E mais adiante ele fala do Alexandre o latoeiro, de um outro discípulo que não simplesmente abandonou a fé, mas trouxe muitos males para o apóstolo. Ao ponto de Paulo fazer aquela oração, do Salmo, a oração precatória. Paulo fala que Deus possa retribuir a tudo aquilo que ele fez por mim. Os salmos precatórios, ele fala quando o salmista ele deseja a justiça e o juízo sobre os seus inimigos. Claro que nós estamos vivendo na graça. Mas Paulo, naquele momento, aquele Alexandre, ele o decepcionou tanto, ele fez tanto sofrer, que Paulo faz essa menção. Porque, amados, nós percebemos que Paulo, naquele momento, estava sozinho. E às vezes, irmãos, vamos ser sinceros, às vezes, na caminhada, nós nos sentimos sós e rejeitados, mesmo procurando fazer a vontade de Deus. Porque se Jesus, o nosso Senhor e Mestre, Isaías 53:3, foi o mais rejeitado entre os homens, quanto mais nós. Às vezes a gente tem dificuldade porque nós lançamos a confiança nas pessoas e de repente somos rejeitados. E nos sentimos frustrados. Senhor, mas eu estou procurando fazer tudo certinho, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sendo rejeitado? Por que eu estou sozinho neste momento tão difícil? E isso acontece conosco. E eu gosto desse texto aqui de Números 16:41. É interessante. Porque, irmãos, muitas vezes nós estamos procurando fazer a vontade de Deus, mas as decepções surgem ao longo da caminhada. E lá em Números capítulo 16, a palavra do Senhor nos diz que levantam-se 3 levitas contra Moisés e Arão, Datã, Coré e Abirão. E eles conseguem arrebanhar 250 líderes conhecidos na comunidade de Israel, na congregação. Eram pessoas de frente, eram pessoas conhecidas. E eles se levantam contra Moisés e Arão. E os irmãos conhecem muito bem o texto. Aí Moisés, o Senhor fala, eu vou destruir. Moisés intercede, como sempre, por eles. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que toda aquela família foi consumida, foi destruída pelo Senhor. E aqueles 250 daquela nova congregação que estava sendo aberta naquele momento. A nova igreja estava sendo aberta ali no deserto. Um novo movimento, um anel pentecostal estava surgindo ali. Não sei qual era o nome da seita não, mas Datã, Coré e Abirão que estava comandando. Fala, quem disse que só vocês têm que liderar sobre nós? Deus também fala conosco, nós também somos líderes. E o texto nos diz, irmãos, que Deus matou Datã, Coré e Abirão e os 250 líderes. Aí o que aconteceu? O povo tudo saiu correndo para suas tendas. Moisés e Arão também. Mas quando chegou de manhã, irmãos, toda a congregação dos filhos de Israel se levantaram para matar Moisés e Arão. Isso que o texto nos diz. E eles disseram ainda, vós mataste o povo de Deus. Naquele momento difícil. Moisés e Arão ficaram sós. Foi quando o Senhor sugeriu que pegassem 12 varas, cada uma representando uma tribo, e o Senhor disse que a vara que florescesse seria realmente a família que haveria de liderar o povo. E o Senhor conseguiu acalmar o coração do povo no deserto. Mas o texto nos diz, irmãos, que Moisés e Arão ficaram sós. E nós precisamos entender o fato de nós procurarmos fazer a vontade de Deus, de estarmos no centro da vontade de Deus, não significa que nós seremos aceitos por todas as pessoas. Nem sempre nós seremos aceitos, irmãos, essa que é a verdade. A rejeição
às vezes ela se torna um alimento diário na vida de quem procura fazer a vontade de Deus. Todos os homens e mulheres de Deus foram rejeitados. E muitas vezes nós nos frustramos e não conseguimos lidar com a rejeição, com o isolamento. Por quê? Porque nós não devemos lançar as nossas expectativas no homem. A nossa expectativa precisa estar unicamente, exclusivamente em Cristo Jesus. Não coloque a sua expectativa no homem. Porque quando um líder, um grande homem de Deus cai, muitas pessoas caem com ele. Porque quando acontece um escândalo, muitas pessoas se escandalizam da mesma forma e abrem mão da fé. Porque a expectativa de muitas pessoas não está em Deus, está no homem. Quando Moisés estava no Monte Sinai, os irmãos lembram? Os 40 dias ali, recebendo o decálogo, a lei de Deus. Deus falou com Moisés: desce, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Por que Moisés não fala o meu povo que eu tirei do Egito? Porque o povo tinha Moisés como um Deus. Isso é um perigo. Nós não podemos lançar a nossa expectativa nas pessoas. Quando Moisés saiu, o povo se corrompeu. Por quê? Vamos criar deuses. Eles fizeram um bezerro de ouro. Porque eles lançavam as suas expectativas no homem. A nossa expectativa não pode estar no homem, irmãos. Precisamos estar firmados na rocha, ligados na videira que é Cristo, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. E em terceiro lugar, porque muitas vezes estamos no centro da vontade de Deus, nos sentimos frustrados, porque colocamos as nossas expectativas nos milagres, no sobrenatural. Às vezes nós pensamos, por que eu estou fazendo tudo certinho e o milagre não acontece, a porta não abre, a cura não vem, a resposta não vem. Porque Marcos 16, 17 não acontece na minha vida, os sinais onde acompanham os que creem. Eu estou fazendo tudo certinho, o milagre não acontece. Eu estou fazendo tudo certinho, a cura não vem, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou esperando e a coisa não acontece. E muitas vezes vem uma frustração, um sentimento de frustração, porque o sobrenatural não se manifesta. De repente eu vou no encontro, todo mundo fala em línguas, eu não falei em línguas. O meu amigo que eu levei para a igreja está profetizando, eu ainda não recebi nenhum dom espiritual. Colocamos as expectativas nos milagres, no sobrenatural. E isso é perigoso. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que nos fala do grande profeta João Batista. A Bíblia nos diz, irmãos, não menciona nenhum milagre que o grande profeta nascido de uma mulher tenha feito. João Batista não curou nenhuma dor de cabeça. Onde na Bíblia fala que João Batista operou milagres. E Jesus o considera o maior dos nascidos de mulher. Por que Jesus considera João Batista o maior dos nascidos de mulher? Sem ter operado um milagre. Se o ministério de João Batista fosse avaliado pelos sinais, pelas maravilhas, ele com certeza seria um profeta, como eu diria, insignificante. Porque, diferente dos profetas no passado, de Elias, de Eliseu, que operaram tantas maravilhas, porque João Batista é considerado grande no reino dos céus? Lucas capítulo 7, versos 3 a 5 responde. Quando Jesus fala acerca de João Batista. Jesus está falando sobre João Batista, ele diz o seguinte: você vai encontrar ele nos palácios e tal? Ele vai falando que não, né? Falando do profeta João Batista. Aí depois ele falou assim: a sabedoria é justificada por seus filhos. Irmãos, João Batista foi grande, não foi por causa dos sinais, das maravilhas. João Batista foi grande porque os seus discípulos, ele os levou a Cristo. Todos os discípulos de João Batista foram conduzidos a Cristo. André, Simão Pedro, Filipe, Natanael e o próprio Mateus, o publicano.
Mateus, o publicano, Jesus só vem, passa na alfândega e diz, segue-me. Porque Mateus segue a Cristo só com uma palavra, porque os estudiosos dizem que Mateus, o publicano, era discípulo, porque João Batista batizou muitos publicanos e meretrizes. E com certeza Mateus estava entre os publicanos batizados por João Batista. Ele já sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era superior ao seu discipulador e mestre João Batista, porque João Batista batizava com água, mas Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? Aleluia. Então, amados, muitas vezes nós lançamos as nossas expectativas no milagre, e quando o milagre não acontece, a gente se decepciona, se frustra. Aí, infelizmente, às vezes eu percebo, porque muitos cristãos têm dificuldade de lidar com a morte. Aí quando acontece algum óbito, alguma perda, muitos se revoltam contra Deus. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso? Por que Deus não curou? Por que Deus não operou? Porque nós lançamos as nossas expectativas no milagre, no sobrenatural, e as nossas expectativas precisam estar em Cristo, irmãos, em Jesus. Porque o maior desejo, a maior vontade de Deus é que ninguém se perca, é a salvação da humanidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é a salvação dos perdidos. Essa é a vontade de Deus. E muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas no milagre, embora o nosso Deus, Ele opera milagres e maravilhas. Nós cremos num Deus que opera milagres e maravilhas, que batiza com o Espírito Santo, que ressuscita mortos. Mas quando o milagre não vem, né? Como diz a canção, se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Como é que é a música? Se a porta abrir, estou aguentando cantar, não? Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Amados, a nossa expectativa precisa estar unicamente, exclusivamente em Cristo. É por isso que em Hebreus capítulo 12, depois da lista dos heróis da fé, o escritor dos Hebreus diz que nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Nós temos muitos exemplos, irmãos, bons. Os heróis da fé, está aqui na Bíblia, é só ler a Bíblia. Olha, João, José, Abraão, Jacó. Aí nós vamos vendo os exemplos. Nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Aí fala, deixemos todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia. Deixemos todo embaraço. Tudo que nos impede de ir até Cristo, irmãos, tudo que nos impede a nossa vocação, o nosso chamado, aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Aí ele diz, deixemos todo embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança. Corramos com perseverança para a carreira que nos está proposta. Há uma carreira proposta para cada um de nós. Aleluia. Aí ele diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós devemos correr sem tirarmos os olhos do Mestre. E esse que é o grande problema. Nós colocamos a nossa expectativa em lugares, colocamos a nossa expectativa nas pessoas, colocamos a nossa expectativa nos milagres, e tiramos os olhos do Salvador, do nosso Senhor. Então, amados, eu quero encerrar essa palavra dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos entender. João 6, versículo 40. Olha, interessante, Jesus falando sobre a vontade do Pai. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A grande vontade de Deus, irmãos, é a salvação dos perdidos, é a salvação da humanidade. E o Senhor quer que nós façamos parte desse plano. Por isso nós precisamos entender que o Senhor sempre
o objetivo final sempre vai ser a salvação. Sempre vai ser a salvação. E dependendo do lugar onde você esteja. Por que que às vezes a gente tem que deixar o lugar onde nós estamos e irmos para outros lugares? Porque tem muitos perdidos naqueles outros lugares. E todos os países que deixaram de fazer a obra missionária em outros lugares, irmãos, hoje eles estão vivendo a era pós-cristã. Todos os países que deixaram de entender que o propósito maior da igreja é a salvação dos perdidos, e ficaram acomodados na sua prosperidade, no mover de Deus, no avivamento, em detrimento dos perdidos. Hoje a Europa vive uma era pós-cristã, os Estados Unidos está vivendo um secularismo terrível, e isso está acontecendo no Brasil. Isso está acontecendo no Brasil agora. O número de desigrejados tem crescido assustadoramente. Assustadoramente, irmãos. São 16 milhões de evangélicos que se dizem evangélicos que não frequentam nenhum templo, conforme o último censo do IBGE. Está crescendo porque infelizmente as pessoas estão se decepcionando e se frustrando porque eles estão colocando as suas expectativas no lugar errado.